Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Estilo da Look, e estou aqui com minha co-host, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Manu. E Manu, você já pensou que a gente pode ter 1000 carreiras, 1000 histórias diferentes? Olha, eu já pensava, mas hoje eu tive certeza que é possível, entendeu? Que a nossa convidada aqui vai nos dar aula disso, né, Ana? Mas se vai, já tô me sinto muito pronta. Muito pronta, gente, porque ó, a nossa convidada, ela é uma artista da música, da atuação, da escrita e da comunicação. Ela é boa de papo desde sempre, desde muito novinha, e com o poder do pensamento, que a gente vai aprender muito hoje aqui, e das suas palavras, ela tem uma carreira de muito sucesso em absolutamente tudo que ela se propõe a fazer. E ela é uma mulher corajosa, uma mulher madura, que ela não tem medo de sentir, ela não tem medo de aprender as coisas, e ela não tem medo de enfrentar os altos e baixos que a vida proporciona, porque ela consegue tirar lições de tudo isso. Inclusive, ela também tem muita generosidade em compartilhar aquilo que ela aprende com muita gente de uma forma muito tranquila, muito calma, também amplificando suas experiências e ajudando a levar esperança e conforto para as mulheres que são parte da comunidade do projeto Basta Sentir. Seja muito bem-vinda, Mariana Rios. Ai, gente, que apresentação linda! Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. A gente está muito feliz em te ter aqui. Eu acho que é bem o que a gente falou no início, assim, se tem uma pessoa que tem múltiplas carreiras e vai nos dar aula disso aqui, é tu, com certeza. E eu tava vindo pra cá hoje de manhã escutando um podcast teu, eu falei, vou escolher um aqui pra ouvir. E tinham vários incríveis. E me tocou muito uma coisa que tu falou, que é quando eu falo, eu sinto que parece que conecta na energia das pessoas do que elas precisam ouvir naquele momento. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai tocar muito vocês aqui. Se vocês estão nesse podcast aqui hoje, é porque alguma coisa vai fazer sentido pra vida de vocês aí. Tomara. E Mariana, a gente sempre começa o nosso episódio voltando para a infância da nossa convidada, então queria que tu dividisse um pouquinho com a gente como que era o teu contexto familiar, tuas primeiras memórias, né, lembranças com dinheiro, porque a gente acredita que muito do nosso comportamento hoje, ele é formado, de fato, lá na infância, por mais que a nossa família não falasse muito sobre dinheiro, mas a gente observa muito esses comportamentos, né? Sim. Engraçado que esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu acredito que todos nós nascemos com uma identidade e ao longo da vida nós somos moldados, né, pela criação da família, pela sociedade, pelo nosso comportamento, mas em essência nós já estamos formados. Essa essência ela já vem com a gente, que é algo que não tem muita explicação, né? Que a gente fala, nossa, mas aqueles dois irmãos, eles foram criados da mesma forma, dentro da mesma família, eles são tão diferentes. E quando você vê, são essas características individuais que nos faz ser singulares, né? Então, eu acredito muito nessa singularidade dentro da minha história. Por quê? Porque quando eu nasci numa cidade pequena, no interior de Minas, que se chama Araxá. E de uma família simples, assim, a gente tinha o necessário, mas sem grandes luxos. Então, eu me lembro que eu gostava muito de um sorvete de flocos, de uma determinada marca. Quem não adora um sorvete de flocos? Eu amava esse sorvete de flocos e eu tinha que escolher ou ganhar o sorvete no meu aniversário ou ganhar o sorvete no Natal. Então, eu ficava esperando um ano para ganhar aquele pote de sorvete, porque a gente realmente não tinha condição de ter todo final de semana ou todo mês um pote daquele sorvete que na época custava, sei lá, R$9, R$10. E também não me esqueço desse valor. Então, eu sempre pensei da seguinte forma: eu preciso conquistar as minhas coisas, conquistar o meu dinheiro, para eu não ter que pedir. Porque se eu pedir, eu vou fazer o meu pai e a minha mãe sofrerem. Porque eu sei que eles não têm. Então, esse pedido para eles, eu quero lanchar tal coisa na escola, eu preciso de um dinheiro a mais. Não, você precisa levar um lanchinho daqui de casa que a gente vai preparar para você, porque não dá para todos os dias pagar o lanche da escola. Então, eu não queria pedir para não fazê-los sofrer e, ao mesmo tempo, eu queria ter. Então, o que eu comecei a fazer? Com mais ou menos 6 anos, eu vendia sacolé
né? Que lá em Araxá chama chup-chup. É o geladinho, sei lá, nós temos esse nome de diferentes formas dentro das regiões do país. Mas eu montava minha vendinha ali e fazia o suco, o sacolé, a pipoca e o brigadeiro. Você fazia tudo. Na porta de casa, com 6 anos. Só que a minha mãe fazia. Quando eu fiz 7, 8 anos, eu fazia. E aí, com 8 anos, eu já levava para a escola o bombom. E aí, eu já não fazia só o brigadeiro mais, eu fazia o bombom recheado. Chegava da escola e preparava o bombom recheado. Então, com isso, eu comecei a ter uma noção do dinheiro e de querer ter o meu dinheiro. Porque assim, eu fazia o que eu bem entendesse com ele. E isso não veio de ninguém. Não foi uma coisa ensinada, foi algo que nasceu realmente comigo. Então, essa é a explicação que eu dou para a nossa essência, né? Como que a gente é, quais são as características que a gente nasceu e como essa sociedade, essa convivência, essa educação nos transforma ao longo da nossa vida. Então, a minha relação com o dinheiro na infância sempre foi de saber e ter certeza que o mais importante na minha vida seria a minha independência financeira. E assim eu fui buscando com que isso acontecesse. Buscando essa noção do dinheiro, fazendo de tudo para conquistar as minhas coisas e ter o meu e não o do outro. Então, com 7 anos eu também comecei a participar de festivais de música. Você já cantava naquela época? Sim, não porque eu queria o troféu, mas eu queria o prêmio. Olha só! Então, o meu primeiro troféu, o meu primeiro prêmio, ele veio de um festival de música que eu participei e eu queria decorar o meu quarto com papel de parede. E custava R$100 para eu fazer isso. E não tinha como os meus pais fazerem. Então, eu vi um cartaz na escola e falei, opa, o 3º lugar paga R$100. Então, eu vou mirar no 3º lugar. E a hora que eu fiquei em 3º lugar, aquilo foi uma felicidade no dia seguinte. E por isso que eu falo muito do basta sentir. Porque antes de ir lá comprar o papel, eu já tinha ido na loja, eu já tinha mentalizado o quarto, eu já tinha visto aquele papel ali acontecendo, as pessoas colocando, já sabia como que o quarto ficaria. E no dia seguinte que eu ganhei esse prêmio, eu já fui exatamente na vendedora, junto com a minha mãe. Falei, eu vim pegar o meu papel. Que bacana. Então, a minha vida toda foi dessa forma. Eu primeiro sonhei com o desejo, com o que eu gostaria, mentalizei, vivenciei aquilo como se aquilo já fosse um fato. E fui trilhando o meu caminho para que aquele desejo se tornasse realidade. Ô Mari, mas tem uma passagem na tua história que eu acho muito legal, que assim, você começou a trabalhar muito cedo, você tem essa questão de visualizar e já imaginar, mas você também tem um pé no chão, porque quando você foi para o Rio trabalhar como atriz, você também trabalhou com outras coisas ao longo do tempo, certo? Não é que é, assim, você vai plantando muitas coisas ao longo do caminho. Como é que foi viver essa fase? Como é que foi trabalhar, né, e se preparar para ser uma grande atriz, mas também fazer outras coisas? Como é que ficou o sentir nesse lugar? E como é que você organizou financeiramente para chegar lá? A minha história, a minha ida para o Rio é uma loucura, assim. Ela tá bem dentro do basta sentir mesmo. Porque quando eu era criança, eu perguntei para minha mãe como que eu faria para ser uma pessoa famosa. Eu queria ser mãe, como que eu faço para ser famosa? Eu quero estar na televisão, o que eu tenho que fazer? Aí ela, bom, você precisa mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, você tem que sair de Araxá primeiro, as pessoas têm que te ver, você tem que fazer um teatro. Aí eu, quando eu posso fazer isso? Ela falou, quando você fizer 18 anos. Então eu passei a minha vida, a minha infância e a minha adolescência esperando os 18. Mas que legal ela falar isso, né? Porque a gente já teve várias convidadas aqui, a Jana até falou isso, que ela falava, vou trabalhar na MTV, e as pessoas da família até falavam, isso não é pra ti, tu vai te iludir. Então, e que legal que ela foi e falou, tem que fazer. Ela fez um plano contigo ali, né? Não, a minha mãe, eu sempre falei assim, mãe, eu vou ter isso. Ela você vai ter o que você quiser. Ai, que amor. Mãe, eu vou ganhar isso aqui, eu vou ganhar esse festival, eu vou
eu vou ganhar tal prêmio, eu vou colocar o papel de parede, depois eu vou colocar as prateleiras. Porque o sonho, ele não acaba nunca, né? E quando o sonho acaba, você morre. E tem tanta gente que tá por aí vivo, mas morto por dentro, né? Então, nós somos os nossos sonhos. Porque quando você firma o pensamento naquilo que você quer, você vai condicionando a sua vida, a sua caminhada, para que aquilo seja alcançado, né? Então, conquista-se um sonho, automaticamente vem outro. E quando eu fiz os 18 anos, que eu falei, mãe, fiz 18, agora eu vou mudar para o Rio. Ela falou, não, calma. Peraí, você mora numa cidade de 100 mil habitantes, você é uma menina, vai para o Rio, vai morar onde? Eu falei, não sei, mas eu vou. Ela, mas Mariana, as coisas não são assim, a gente não... Eu falei, não, eu já sei, a gente não tem dinheiro para eu ir, às vezes nem para pegar o ônibus. Isso, andar de avião, gente, era uma coisa muito distante. Eu andava de carona. E aí, quando sobrava um dinheiro, eu andava de ônibus, mas até então era pegando carona que eu chegava em algum lugar. E então, assim, a ida já era difícil. Como que eu ia me manter lá? Como que eu pagaria a escola de teatro, sabe? E os meus pais também não conseguiam. Mas eu tinha uma certeza. Falei, alguma coisa vai acontecer, porque eu vou para lá. Esse é o meu caminho, é isso que eu quero. Se eu for para qualquer outro lugar, eu estou desviando da minha rota. Estou desviando do meu caminho. Porque eu vou ser uma pessoa conhecida. Só que nessa época, com 18 anos, eu queria ser conhecida. Hoje, eu busco ser reconhecida. Pelo meu trabalho, pelo que eu faço, por essa responsabilidade de como eu vou chegar no outro, né? Então, eu queria ser conhecida. E eu tinha essa certeza que eu iria para o Rio. E nada, o caminho não colaborava ali. E aí eu tinha minha tia, que é irmã do meu pai, que morava no Rio há anos. Eu liguei para ela, falei, tia, eu posso morar na sua casa? Eu quero mudar para o Rio. Ela falou, e dou razão a ela, lógico. Ela falou assim, Mariana, eu moro num apartamento pequeno, de 70 metros quadrados. Sou eu, o seu tio e seu primo, em 2 quartos. Não tem como eu receber uma jovem de 18 anos. Onde que eu vou te colocar? Eu falei, não, eu fico na sala. Ela, não, Mariana. Não dá. Não é assim. Aí eu, nossa, mas que absurdo, o que que tem? E hoje, se alguém me liga e fala assim, não, eu fico na sala, eu falo, tá louco. Não. Então, ela falou, Mariana, e ela chorou, ela ficou arrasada de ter que falar não. Falei, tá bom, não tem problema. Desliguei minha mãe e aí? Falei, não vai rolar ficar na casa dela. Mas eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Alguma coisa vai acontecer e eu vou. E aí, gente, eu fui pra Uberlândia pra ver uma faculdade de psicologia. Pra eu começar a fazer psicologia. Mas eu fui contrariadíssima. E aí eu vi a república que eu ia morar. Fui visitar as meninas, fui visitar o apartamento, fui visitar a faculdade. Eu falava, não é isso aqui. Não é, minha mãe Mariana, mas tem que ser, não tem jeito. Faz a faculdade antes, e aí depois você muda para o Rio, você vai fazendo um trabalho aqui, outro acolá. Aqui em Uberlândia você consegue fazer show, porque eu já fazia muito show, já tinha banda. Vai juntando um dinheiro, se prepara e vai para o Rio daqui 4 anos. Falei, não, eu tenho que ir agora. Eu estou pulando uma etapa importante dentro do meu caminho, dentro do meu propósito, dentro do que eu vim fazer aqui. Eu vou fazer o quê? Estudando psicologia agora em Uberlândia. Eu preciso estar no Rio de Janeiro. E minha mãe, mas o Rio não vai dar. Falei, vai dar sim. Você vai ver que vai dar. Estou eu e minha... Voltamos de Uberlândia, eu contrariadíssima. Voltamos para casa. Eu e minha mãe assistindo televisão. Toca o interfone. Eu fui lá, abri o portão. Era um aluno do meu pai, o Diogo, que ele era meu amigo. Ele e a namorada dele, a Cris, eles eram meus amigos. E ele era bem mais novo. Meu pai dava aula de voo livre nessa época. De parapente, asa delta, lá em Araxá.
E o Diogo chegou e falou, Mari, seu pai tá aí? Eu falei, não, meu pai saiu. Ele falou, vim deixar um equipamento pra ele. Posso deixar com você? O equipamento de voo, porque eu não vou mais fazer aula. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô de mudança, eu vou pro Rio de Janeiro fazer teatro. Eu falei, eu vou com você. Mentira! Uhum. 2 dias depois que eu voltei de Uberlândia. Eu falei, eu vou com você. Entra aqui. Que dia que você vai? Ele, amanhã. Eu falei, eu vou com você, eu vou fazer a mala. Aí ele, Mariana... Que Calma. loucura. Eu falei, não, amor, você não tá entendendo. Eu estou indo com você amanhã. Aí vem conversar com a minha mãe. Ele entrou, aí a minha mãe... Falei, tô indo. Em pânico. Ela falou, como assim? E você vai morar onde? Eu falei, liga lá pras meninas, onde você vai morar? Ele falou, vou ficar na casa da Andressa, que é irmã, que era cunhada dele, que é irmã da Cris. Vou ficar lá, ela mora numa república, só que eu vou ficar 1 semana até eu achar um apartamento. Falei, pode falar que eu vou ficar lá também. Vê se tem um quarto, uma cama, qualquer lugar, eu fico na sala. Ele falou, não, Mariana, eu até tentei um quarto, mas parece que a república tá cheia. Falei, liga pra ela, telefone fixo. Aí ele ligou, ela falou, então, fala pra Mariana vir, porque realmente vagou uma beliche. A menina que mudaria não vem mais. Agora, você tinha dinheiro pra pagar isso? Você já tinha... Não tinha nada. Nada? Não tinha nada. Não tinha nem se programado. É tão engraçada essa história que eu não tinha mala. Então, eu levei 2 sacos pretos, assim, de lixo. Um com as minhas roupas, com 3 pares de sapato que eu tinha. E o outro cheio de Tupperware. Um Tupperware? Minha mãe falou, sempre é bom chegar numa casa nova com vasilha de plástico. Gente, sua mãe é muito maravilhosa. Com 500 Tupperware. Sapato que é bom não tinha, roupa também não, mas Tupperware. E é bom porque dá pra levar quentinha pra todo mundo, né? bom. Gente, eu adorei essa tua mãe. Aí Maravilhosa. cheguei, fomos pro Rio, cheguei lá, morei na casa das meninas. Na Beliche, ficou no na Beliche. Beliche. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu me matriculei no mesmo teatro que ele. Isso eu fui no dia seguinte, gente. E eu tinha essa certeza, que ia dar certo. Todo mundo falava assim pra mim, você é louca. Todo mundo assim, amigos e tal. Você vai pro Rio de Janeiro, todo mundo vai pro Rio de Janeiro e quer a mesma coisa. Falei, mas se a gente pensar assim, a gente não sai do lugar. Total. Eu não vou pensar no que as pessoas querem, eu tenho que pensar no que eu quero, é o meu caminho. É individual esse caminho, essa trajetória. E aí, eu tinha certeza. Eu não sabia que eu passaria por tanta coisa, mas essa certeza me preparou para que eu pudesse passar da melhor forma possível por tudo. Por todas as pedras, por todas as confusões, as dificuldades, porque não tinha opção. Ou dava certo, ou dava certo. Eu não tinha outra opção. Então, quando eu cheguei, eu falei, bom, tudo é caro. Como que eu faço para me manter aqui? Mãe, liga pro vizinho e pede para ele mandar as trufas de chocolate que eu vou vender aqui no Rio. Então, ele me mandava 300 trufas de chocolate por semana, por Sedex, e eu vendia 300 trufas por semana. Vendia no teatro, vendia em shopping, vendia em ponto de táxi, vendia dentro do ônibus. Então, assim, eu fui fazendo meu pezinho de meia. Já na primeira semana, eu peguei um disco que eu tinha 3 músicas gravadas, um CD que eu gravei em Araxá com 3 músicas, e deixei em todos os quiosques da Lagoa. Comecei a fazer show nos quiosques da Lagoa. Já cheguei com um currículo, essa parte eu não me orgulho, mas, poxa, me dei um desconto. Eu tinha 18 anos, um currículo todo mentiroso, para eu conseguir um emprego no shopping. Então, Aí você conseguiu. o que aconteceu? Eu percebi que onde eu chegava e falava assim, então, vai ser meu primeiro emprego. Ninguém me dava queria o chance primeiro e eu emprego. precisava trabalhar. Então, eu coloquei um monte de nome de loja e os telefones das minhas avós. E treinei as minhas avós. E aí tu falou pra ela. Treinei, falei, se ligar e falar, é da loja Flor de Lis, uma era a loja Flor de Lis e a outra eu não lembro o nome. É da loja Flor de Lis? Você fala, é. A Mariana Rios trabalhou aí? Trabalhou, ela era ótima, e desliga. E assim aconteceu, e assim eu consegui meu primeiro emprego numa loja do shopping. Então, assim, eu já cheguei desenrolando tudo. É isso. Quando eu acredito, gente, que às vezes não dá certo porque a pessoa tem muita opção. Quando você não tem opção, você tem que acordar, você tem que batalhar, você tem que fazer aquilo acontecer, porque você precisa comer, você precisa
de um lugar para morar, você precisa se vestir, você quer ter uma qualidade de vida, você vai lá e faz. Não tem plano B. Não tem plano B. Então, assim, eu já cheguei desenrolando tudo. E depois de 4 anos, foi que eu passei no meu primeiro teste em Malhação. E aí a vida mudou da água pro vinho. Mas eu acho muito legal você falar isso, Mari, porque eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, nossa, como a Mariana é sortuda, né? É óbvio que sorte faz parte da coisa, a gente já falou disso. Mas você fez por onde? Eu adoro a expressão desenrolado. Você já chegou desenrolando, foi no quiosque, foi cantar sua música, foi vender a trufa, foi trabalhar no shopping. Você não tinha um emprego, tinha 3, 4. Com certeza. Então, assim, você não ficou parada esperando. E eu acho que ao mesmo tempo as pessoas ficam muito, né? Acho que até muita gente acabou pegando um ranço da lei da atração, digamos assim, por achar assim, eu vou mentalizar e vai acontecer. Não é por aí, vou mentalizar e vai acontecer amanhã. Foram 4 anos antes, né? Todo o pré. Mas ali foram 4 anos mirando o que tu queria e não desistindo, entendendo que tu estava no caminho pra onde tu queria, porque as pessoas também desistem muito fácil, né? Elas desistem porque elas não sabem o que elas querem. Sim. Quando você sabe o que você quer, não existe outra opção. E aí, você segue num caminho, Sim. entendendo o seu propósito dentro daquilo, sabendo que você vai passar por momentos de dificuldade, mas com a certeza de que você está no caminho certo. Você está sendo guiado e você está se guiando, né? Tomando como responsabilidade. Eu faço o meu caminho, eu trilho a vida que eu quero ter. E as pessoas, elas têm essa dificuldade de chegar justamente porque elas não sabem o que elas querem. Então, elas estão aqui nesse caminho. Abre uma portinha para a direita, elas entram. Abre outra portinha, mas você não queria tal coisa? Ai, mas aí teve aquela... Não, mas aí você desviou. Você desviou da sua essência, você desviou do que você veio fazer aqui. E é muito engraçado porque hoje eu dou muita palestra e todo final, a maioria das minhas palestras, a não ser quando é para muita gente, eu abro para pergunta. Eu adoro essa troca. Então eu fico às vezes meia hora, 40 minutos só de perguntas e respostas ali com a plateia. E a maioria fala isso. Fala, eu não consigo encontrar o meu propósito. E por mais que eu faça um curso, faça uma imersão, participe de alguma coisa, leia um livro, eu não acho meu propósito. E aí eu falo, então volta ali na sua infância, lembra do que você gostava de brincar, porque ali está a sua essência, está o que é verdadeiro. E aí a gente passa uma vida inteira nos distanciando de quem realmente somos e fantasiando o que às vezes gostariam que a gente fosse, para lá no final da vida falar, não, agora eu aceito quem eu sou, quem eu sempre fui. Então agora eu vou ser feliz. Mas aí demora muito e você perde muito tempo. E é muito louco, né? Tô falando agora, eu me lembrei que ali quando eu tava fazendo faculdade, eu olhava minha irmã, que sempre teve a clareza, assim, queria ser jornalista. E eu lembro que eu falava pra ela, eu falei, eu só preciso saber o que eu quero, que aí eu vou atrás, mas eu não sabia. E eu fiquei ali um tempo nesse... Eu não sabia pra onde ir. Só que eu acho que nesse momento o que eu fiz e que eu sempre falo pra todo mundo é seguir em movimento. Isso, que é isso não também. para. Eu ia fazendo tudo, ia vendo, putz, isso eu não gosto, isso... Até que chegou um momento que veio o clique, assim, do negócio que eu tinha que fazer, de tudo. Porque eu vejo hoje as pessoas também muito atrás do seu propósito, mas paradas, né? Não vai vir. Não vai vir parada. Não vai chegar uma luz divina. Esse é o seu propósito, né? E mesmo assim, se você ficar parada, você não evolui, você não vai nem para frente nem para trás. Essa construção diária, né, dinâmica do nosso caminho, da nossa trajetória, que nos molda, que faz a gente crescer, que faz a gente subir mais um degrau na evolução, na nossa caminhada. Sim. Porque do contrário, parado, esperando o negócio chegar, você não sai do lugar. Sim. Você não sai do lugar. Tem um autor chamado Peter Senge, e ele fala muito de educação organizacional, uma organização que aprende. Ele é autor de um livro chamado A Quinta Disciplina. É a bibliotecária, né? Adoro. Todo episódio, a gente tem que botar na bio aqui. Dicas de livro. Mas o que ele fala? Ele fala assim, a gente vai fazer isso. Ele fala, você tem que sair de um ponto A para B. E você começa a se colocar em movimento. Mesmo que no meio do caminho você entenda que, na verdade, é de A para C. Mas você já está em algum outro lugar. E eu acho que é exatamente o que vocês estão falando, mas de uma forma, estruturada em livro. Porque ele fala nisso. Ele fala assim, você tem que se colocar em função do seu objetivo, tem que andar em direção a ele e tem que fazer. Na palavra da minha sogra,
que é super católica, ela falou assim, Ana, pede o que você quiser para Deus, mas faz sua parte, acorda cedo, vai trabalhar, Exatamente. vai correr atrás. Então, Faça a sua parte faça e sua eu parte. ajudarei, não é? né? Porque eu tô falando pra vocês que eu sempre soube o que eu queria, mas assim, lembra que eu contei que eu queria ser conhecida? Então, eu fui traçando um caminho, passeando pela atuação. Aí depois eu fiz... aí depois eu lancei um disco. Aí fui pra música. Aí fui fui ser apresentadora. Então, assim, eu fui me experimentando dentro de tudo isso até a hora que eu comecei a escrever. E com essa maturidade, me veio o desejo de não ser conhecida, mas sim reconhecida. De passar a transformar a vida das pessoas de uma forma positiva, trazendo essa responsabilidade, né, de como influenciar essas pessoas, trazendo isso para mim como o verdadeiro propósito. Então, todo esse caminho, ele passa a fazer sentido porque ele foi trilhado e condicionado por mim mesma, de que eu, passando por ele, eu chegaria a esse ponto onde eu estou hoje. Que é onde eu realmente, com 40 anos, que eu vou fazer 40 anos agora, é onde eu encontrei o que eu vim fazer aqui. Então, não é assim, você, com 18 anos, você tem que saber a faculdade que você vai fazer. Você tem que ter certeza do que você vai fazer o resto da sua vida. Não é assim. É realmente você ir desenhando, entendendo quem você é, buscando esse desenvolvimento pessoal, porque senão não se chega a lugar nenhum. Se conhecendo, né? Você tem que se conhecer para você saber o que você deseja. Eu vi outro dia uma entrevista, eu achei bem interessante. A maioria dos jovens que vão para uma faculdade, eles estavam respondendo essa entrevista, onde o jornalista perguntava: o que se todas as carreiras pagassem o mesmo valor, se qualquer coisa que você quisesse fazer na vida pagasse o mesmo valor, que faculdade você faria? Aí a menina respondeu: eu faria administração. Nossa, porque eu adoro administração e tal. Que faculdade você vai fazer? Medicina. Olha. Aí, isso assim, umas 15 entrevistas. E você? Se todas pagassem o mesmo valor, artes cênicas. Nossa, desde criança eu gosto da atuação e tal. E o que você vai fazer? Engenharia. Então, é isso, é você se desviar do seu caminho, porque disseram que aquela profissão paga melhor, que essa carreira você vai construir uma vida muito melhor do que a outra, e você vai se desviando da sua essência, do que você realmente é. E aquela profissão vai pagar melhor se tu tiver habilidades para aquela profissão. Não que não possa ser desenvolvido, obviamente, mas... Sim. Eu acho que são casos que as pessoas escolhem pelo motivo errado, Sim. né? E às vezes também, até pelo contexto, muitas vezes uma pressão familiar, né? A gente escuta Na maioria muito. das vezes. De tipo, então vamos, né, os pais, muitas pessoas já vieram aqui e falaram, não, eu decidi fazer moda e meus pais em pânico, então tem muito essa questão também, né, Ana? Muito, muito. Agora, a Marisa tá falando dessa escolha, né, mas você foi fazendo a sua, você falou do seu disco, né, do seu álbum que foi super bem sucedido, como é que mudou a questão do dinheiro? Porque imagino que antes você estava super no contadinho, mas quando deu certo, a coisa mudou. Como é que foi para você viver um pouco nessas duas pontas, de um dia não ter dinheiro e outro dia ter? E não era só ter dinheiro, era ter dinheiro, fama, veio tudo junto, né? Foi maravilhoso. Foi muito bom, porque eu esperei muito por aquele momento. Eu esperei muito. Pra vocês terem uma ideia, teve um churrasco, eu lembro, da minha turma do teatro, que o valor do churrasco era R$15. E aí, nessa época, eu morava com a minha tia. Aí, então, eu fui morar com essa minha tia. Depois que eu morei na República, eu fiquei 2 anos na casa dela, 2 anos e meio, nesse apartamento. Porque um dia, só fazendo um parêntese, um dia, indo almoçar lá, ela pediu para eu pegar no quartinho da área de serviço umas taças que estavam embaixo da cama, ali num armário que ficava embaixo de uma cama que era suspensa. No quartinho, que era bem pequenininho, do tamanho dessa mesa, o quartinho todo. A hora que eu entrei no quartinho, eu falei, tia, é aqui que eu vou morar.
Tu me disse que não tinha outro quarto, tá aqui. Ela falou, Mariana, você enlouqueceu, não tem nem janela esse quarto. Não tem como. Rio de Janeiro, 45 graus. Você ficou louca? Eu falei, tia, você não tá entendendo. É aqui que eu vou morar. E ela enlouqueceu. Eu falei, isso já está certo. E aí eu saí de lá, da casa das meninas, e me mudei pro quartinho, que a gente chamava de Suite Master. Suite Master. Até adoro. hoje. Ela me liga e fala, peraí, deixa eu desligar que eu tô aqui na sua Suite Master passando roupa e o sinal vai ficar ruim. E fiquei 2 anos e meio ali naquele quartinho que eu achava o máximo, porque era um espaço meu, porque eu tinha a comidinha ali dela, o contato, convívio com família, né? Então, para mim fez toda a diferença. Eu realmente esperava muito por aquilo e tinha essa escassez. E aí teve o churrasco da turma do teatro, R$15. E eu cheguei em casa e fiquei lá toda triste. E aí a tia Naida, o que você tá triste? O que foi? Você tá esquisita. Eu, nada. Aí chegou a noite, ela, o que você ficou amuada o dia todo? Falei, porque vai ter um churrasco no sábado da minha turma de encerramento. Aí ela, ué, e você não tem nada pra fazer no sábado? Por que você não vai? Falei, porque é R$15. Aí ela, e você não vai? Eu falei, não, eu não tenho. Ela, não, imagina, eu pago pra você. Eu falei, não. Você não quis? Eu não vou. Não, porque eu tinha isso de ter o meu dinheiro, de não pedir pra ninguém. Eu sempre tive uma dificuldade de pedir pro outro, sabe? Eu nunca... Mariana, o que você quer de presente? Nossa, eu não consigo pedir. Uhum. Eu prefiro eu comprar, sabe? Uhum. Não sei porquê, mas a vida inteira eu fui desse jeito. E aí, então assim, realmente era R$15 e eu não tinha. Então, quando eu entrei para Malhação, não era só o salário, era o apartamento de frente para o mar, era o motorista com carro, era um monte de restaurante que você entrava e não pagava. Chegava numa loja, experimentava roupa, eu vou levar essa. Ai, mas você não precisa pagar, é tudo presente. Era assim. E por que eu acredito que eu não pirei? Porque eu passei por tanta coisa que a hora que aquilo chegou, eu dei um valor que eu continuei sendo a mesma pessoa. Só que a mesma pessoa com dinheiro. Uhum. As minhas amigas são as mesmas amigas de Araxá a vida inteira. As pessoas que frequentam a minha casa são as pessoas que frequentavam desde quando eu nasci. Então, nada mudou. Mudou, lógico, esse desenvolvimento de uma mulher que buscou essa transformação, buscou essa evolução, essa maturidade, que isso foi algo que... Isso foi uma busca minha. Sim. E ela é pessoal, né? Sim. Ela é uma escolha. E dá trabalho você se desenvolver. Uhum. Claro. Pessoalmente, emocionalmente, dá trabalho. Então, mudou isso. Mudou, lógico, que vontades, gostos, mais essência. E não. chegou a ter algum medo nesse momento de... E se, de repente, em algum momento começar a faltar, e aí tu se preocupava em guardar dinheiro, qual que virou a tua relação com o dinheiro a partir de então? Eu nunca tive esse medo. Nunca. Eu sempre pensei na abundância. Sempre. Sempre falei essa palavra o tempo todo. Abundância, abundância. Quando eu comprei meu primeiro carro, tinha 6 meses que eu estava em Malhação. Uhum. E eu comprei porque a gente dividia uma van. E todo mundo morava no mesmo prédio. Todos os atores moravam no mesmo prédio. E a gente descia, independentemente do seu horário ser às 7 da manhã ou a meio-dia, você tinha que entrar na van e ir todo mundo junto, porque era a única van que buscava todos. E eu não queria mais ir naquela van, porque o pessoal atrasava. Uhum. E eu sempre fui muito Caxias com o horário. E eles atrasavam muito, e aquilo me irritava, de eu bater na porta da casa dos outros atores e falar, acorda, pelo amor de Deus, a gente já tá na van. Então, eu já chegava estressada na gravação. E como eu lutei muito para que aquilo acontecesse, eu queria que fosse tudo perfeito, entendeu? Eu queria o tempo todo fazer a minha parte. E se eu dependesse da parte de outra pessoa,
ia dificultar esse meu processo. Então eu falei, qual que é o meu objetivo agora? Comprar um carro. E quando eu fui comprar esse carro, eu parcelei o carro, eu comprei o carro com um valor muito maior do que o que eu tinha no banco. E a minha mãe foi comigo. E ela falou assim, você é louca, como que você vai fazer? Eu falei, vai dar tudo certo. Tá só começando, eu vou trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito, comigo não tem tempo ruim. Se precisar eu volto e vendo bombom, faço tudo de novo, mas eu vou comprar o carro que eu quero nesse momento, é esse que eu quero, vou parcelar e se der errado, eu vendo. E eu sempre tive esse pensamento assim, vou comprar o meu apartamento, ele é um preço exorbitante, mas é nele que eu quero morar, e se der ruim, eu vendo. E nunca precisei vender, a não ser que eu quisesse vender para comprar alguma coisa melhor. E eu sempre tive esse pensamento, o dinheiro, ele está a meu favor e a meu serviço, não eu a serviço do dinheiro. E eu acredito que o dinheiro, ele é uma energia muito poderosa. Se você não sabe lidar bem com o dinheiro, você trava um campo da sua vida. Eu conheço pessoas que estão em famílias que têm muito dinheiro e elas não prosperam, porque o dinheiro é um problema. E o dinheiro, na verdade, ele tem que ser um facilitador para que você tenha no presente a vida que você gostaria de ter. Mas, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu tô te escutando falar e tô vendo a forma como você está construindo. Mas o negócio é que você nunca para de trabalhar. Não Você está paro. sempre fazendo. Então, é verdade isso. Porque o meu medo, assim, é de quem escuta a gente ficar com a coisa da abundância, abundância, abundância. E tem que ter mesmo. Mas também tem que fazer o corre. E você sempre foi super exemplar no corre. Você sempre fez. É a mulher que vai bater para chamar o colega mil que coisas, tá... né? Então aí as mil carreiras. Exato. E você foi fazendo tudo isso. Então, eu acho admirável, porque você nunca parou. Mas essa tua mentalidade de saber lidar com a coisa e de ir construindo. Até chegar na tua carreira internet. Porque não é que você estourou como artista incrível, maravilhosa e se acomodou. Aí você foi fazer colaboração, você foi fazer projetos diferentes e entrou também na internet. E começou a fazer um pouco de trabalho, muito trabalho, na verdade, como influenciadora. Sim. Como é que você se organiza para fazer isso? Porque a abundância vem quando a gente também está organizada e estruturada. Você tem um time com você? Você planeja o que você vai postar? Você escolhe as marcas com as quais você vai trabalhar? Como é que você faz tudo isso? Eu tenho um time grande, mas quem pensa na minha carreira sempre sou eu. Eu sempre fiz essa construção, porque eu sou muito fiel às coisas que eu quero e tenho certeza daquilo que eu não quero. Então, assim, quando alguém fala, tal marca tá te namorando, eles querem fazer... Eu penso, não, peraí. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Ou então, é um dinheiro muito bom, mas espera aí, eu quero me ligar a essa marca, a esse nome. Eu sempre penso a longo prazo. A forma como eu falo da abundância, do dinheiro, é que ela entra muito também no basta sentir. Pensa no que você quer ser e você será. Se você pensa em escassez, você vive em escassez. E você atrai a escassez, porque você vive em escassez. Porque aquilo já está no seu emocional, já está na sua mente. E na sua mente, você sente, você verbaliza. Então, se você pensa na dificuldade, tudo vai ser muito difícil. Se você pensa na abundância, automaticamente, para eu ter a abundância, eu tenho que correr e eu tenho que fazer a coisa acontecer. Se eu desejo ter a vida que está nos meus sonhos, não vai ser parada jogando na loteria e esperando que a abundância vai acontecer. Então, assim, esse pensamento, ele move a gente. Ele move porque ele te faz sair do lugar. E todas as escolhas que eu faço dentro das minhas diferentes carreiras, elas são escolhas onde eu converso muito comigo antes. E sou muito verdadeira, tanto comigo quanto com as marcas, sabe? Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E quando eu decidi criar, por exemplo, o Basta Sentir Maternidade,
que eu não sabia o que ia acontecer, era algo que eu estava passando e eu resolvi dividir aquilo com as pessoas para criar uma rede de apoio, para que as mulheres conseguissem falar sobre aquele assunto que é tão difícil dentro de uma jornada que é super solitária. Eu criei do zero, construí do zero esse aplicativo dentro dessa plataforma, onde hoje, em 6 meses, eu tenho 15 funcionários. Nenhuma das mulheres que estão ali dentro pagam nada para usar todo o conteúdo da rede de apoio. Então, você tem hoje 3 vezes por semana o meu documentário, onde eu tenho uma equipe enorme gravando esse documentário. Tem o podcast com as histórias reais 1 vez por semana. Tem live com os especialistas 1 vez por semana. Uma curadoria de informação maravilhosa, uma equipe gigante fazendo aquilo. De onde sai tudo isso? Do meu bolso. Eu ia perguntar se é um investimento teu ainda ou se hoje as marcas tu consegue ter algum tipo de parceria que pague essa conta, né? Quando eu fiz esse planejamento do Basta Sentir Maternidade, nada disso estava na minha cabeça. Então, estava na minha cabeça assim, eu vou criar essa rede de apoio, ela vai, sei lá, vou conseguir umas 2.000 mulheres, vai ser um número muito legal, a gente está chegando a 40.000 mulheres em 6 meses. Parabéns. É muito legal, obrigada. Parabéns. E eu fui, e todo mundo assim, você é louca, porque é um valor muito alto por mês que vai sair do seu bolso. Eu falei, mas esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Eu quero conversar com essas mulheres, eu quero trazer a minha vulnerabilidade para que, através dessa fala, nós todas possamos nos curar, sabe? Então, por que eu acho tão importante esse pensamento da abundância, de você encontrar seu propósito? Porque encontrando o seu propósito, você transborda para o mundo o que você veio fazer aqui. E aí todo o caminho se abre. Então não tinha planejamento, agora tal coisa vai acontecer, se eu abrir isso, se eu falar da minha vida, nada. Eu sempre fui super reservada quanto à minha vida pessoal. Ainda mais dentro de um assunto que é um assunto dificílimo, delicado, que realmente as mulheres não falam. Hoje no Brasil são mais de 6 milhões de mulheres tentando engravidar. E elas não falam, sabe? Então, quando eu criei esse aplicativo, eu só recebia, Mariana, você é louca, você não deveria fazer isso, você vai gastar muito dinheiro. E pra quê? E eu tinha uma certeza, eu estou dentro do meu propósito. As coisas vão acontecer. E aí hoje nós temos várias marcas que fazem sentido para a plataforma, que vão ajudar de alguma forma também essas mulheres que estão ali dentro, dando voz a todas elas que já estão em contato. Nossa, que legal. E é um assunto que é super tabu, né? Assim como a gente fala também da vida financeira das mulheres. Mas sim, é uma jornada que ela é muito solitária. E eu acredito que muito também porque a pessoa acha que ninguém mais está passando por aquilo. Então, no momento que tu abre essa conversa... né, eu acho que abre um mundo de possibilidades, de histórias para que outras mulheres possam se conectar, né? Muito legal. E aí, o Basta Sentir Maternidade veio estou aqui com os 2 livros, ó, aqui, a Mariana, maravilhosa. Veio primeiro o livro Basta Sentir, e aí depois veio a comunidade dessas hoje 40.000 mulheres. Sim. O Basta Sentir, ele surgiu em 2020. Então, já temos 5 anos do livro, que conta a minha história de vida, e dentro desse método, né, com 4 pilares fundamentais: desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, a busca pelo seu propósito, e quando você realmente consegue trilhar esse caminho para chegar no seu propósito maior, né? No seu sonho maior e realizá-lo. E para você cumprir essas etapas, você não consegue pulá-las, senão você não consegue saber o que você veio fazer se você não se desenvolve. Sim, tem a ordem a Você tem a ordem. Então, Basta Sentir é isso. E aí, depois, agora que veio o Basta Sentir Maternidade, que também tem todo esse contexto de mais de uma filosofia de como que mesmo dentro de um processo doloroso, eu consigo evoluir, eu consigo enxergar o propósito dele, eu consigo melhorar, consigo visualizar com outros olhos, né? E não os olhos do questionamento, da não aceitação. Isso tudo o Basta Sentir traz. Então, por isso que eu decidi
fazer do nome uma extensão para a maternidade. E Mariana, perguntando não só na tua experiência, mas de todas essas mulheres que tu escuta, né, e que a gente tem ouvido, é um assunto que ainda bem está cada vez mais sendo falado. A gente entende também que tem uma importância muito grande da vida financeira dessas mulheres que muitas vezes precisam passar por diversos processos que são super caros, né, em Sim. busca da maternidade. Então, o que tu escuta dessas mulheres em relação a isso, assim? Porque a gente vê muitas mulheres que hoje não têm condições de passar por um processo de fertilização, né? São processos super caros. Então, não sei se é um tema que vocês chegam a abordar também, né? A vida financeira dessas mulheres. Muito, assim. Tanto é que o meu desejo... Agora a gente começa com os encontros presenciais. O meu desejo dentro desses encontros presenciais é que essa mulher, ela não só assista as palestras com uma informação de qualidade, com essa troca, com as dinâmicas, mas que ela também faça um networking ali com outras, né? Porque a gente tem de A a Z dentro da comunidade. Então, é você conversar uma com a outra, é você ter essa troca e ter outras ideias e abrir outros caminhos ali também. Mas, realmente, você fazer um processo de FIV é um valor altíssimo. E não é todo mundo que consegue fazer e se organizar para que isso aconteça. Eu tenho várias amigas íntimas, que só depois que eu revelei a minha tentativa, que vieram me contar que tinham desistido porque não conseguiram lá atrás ter um dinheiro para bancar uma FIV. E eu não sabia. Assim, pessoas muito íntimas. Gente, não tô acreditando. Não contou? Não contei para ninguém. Passei por isso junto com meu marido, a gente não tinha condição, deixei quieto e hoje eu prefiro dizer para as pessoas que eu não quero ser mãe, nunca quis ser mãe. Mas, na verdade, estava ali naquele sofrimento, né? Que dor incrível, né? É muito, que difícil. É muito difícil. E é a gente diante a impotência, né? Daquilo que a gente não consegue controlar. Porque não quer dizer também, se você tem o dinheiro e você faz a FIV, que você vai ter sucesso. Não, de jeito nenhum. É um cenário onde você pula no escuro, assim, né? E isso me fez aprender tanto, sabe? E ali a gente tem essa troca que é muito verdadeira. E eu sempre busco levar isso para as mulheres dentro da comunidade. Que essa jornada, ela traz tanta evolução, tanto aprendizado, se você estiver aberta para aprender, que não é sobre você chegar no destino final, no ponto final, mas a sua transformação ao longo dessa jornada, sabe? Qual foi? Como você se transformou? E a gente conversa sobre tudo ali dentro, sobre os relacionamentos, por quem está passando pela tentativa, como que é o relacionamento do casal. É muito abrangente, é demais. E eu acho que é uma pauta muito importante da gente levantar, porque eu lembro que eu fiz o meu processo, eu congelei óvulos quando eu tinha 33, 34. E foi também, eu lembro que eu ouvi entrevistas falando que um médico foi falar contigo, e no meu caso foi a mesma coisa. Eu acho que eu tinha terminado um relacionamento super longo, e o meu médico falou, Manu, eu acho que é importante então tu congelar, se tu quer ser mãe. E eu acho que é muito importante ter esses profissionais que te orientam, porque eu me lembro que na época eu não tinha nenhuma amiga que eu achava que tivesse passado pelo processo. Depois que eu fiz, eu descobri várias. E era uma coisa que eu falava, como é que não falavam sobre isso? Então hoje eu falo pra todo mundo que eu puder, assim, meninas mais novas também, porque é isso, muitas, não, mais tarde eu vejo, mais tarde eu resolvo. E é isso, e às vezes a pessoa não tá preparada financeiramente também pra se passar por um processo que de repente se ela começa a pensar isso lá atrás, se organiza, ela né? consegue se organizar, né? Então eu acho que a é gente muito faz importante. esse planejamento de carreira, mas a gente não faz o planejamento familiar, né? Agora eu vou fazer a faculdade, depois eu vou fazer tal coisa, aí depois... Sim. E hoje, a mulher, ela quer muita coisa, ela conseguiu um espaço, um destaque dentro desse espaço do mercado de trabalho, e tudo mudou, né? Então, a gente não quer ter filho tão nova, a gente quer se realizar, e depois que a gente se realiza, a gente quer viajar, aí depois casa, porque também... Hoje é muito mais difícil você conseguir ter um casamento, um relacionamento sólido do que era antigamente. Porque hoje é ali. Os dois estão ajudando dentro da casa. Então, os dois têm vontade própria. Antigamente não era. O machismo estruturado, onde a mulher fica em casa, o homem vai trabalhar e a mulher aceita todas as condições impostas pelo homem
E assim a gente segue com um casamento eterno, né? E você tá ali para fazer filho e quanto mais nova, mais a sua idade fértil te proporciona essa facilidade. E hoje não. Hoje, se a mulher casa com 32 anos e se ela quer esperar, com 35 ela já tem uma queda, né, de estoque de óvulos gigantesca. Então, aí, se você quer ainda ter 2 filhos, então você precisa fazer esse planejamento. Eu sempre falo para as meninas, fez 29 anos, já começa a pensar nisso. Pensa, porque de repente você se organiza para congelar. Que aí você vai no seu tempo. E aí você coloca quando você quiser. Eu lembro que o meu médico falou, ele falou, Manu, é que nem seguro de carro, é óbvio, fazendo um paralelo aqui, né, gente, mas ele falou que nem um seguro de carro, tu não quer usar. Mas se precisar, tá ali. Né? E eu me lembro quando ele uma falou isso, porque eu ficava segurança. pensando, mas eu não sei. E quando ele falou isso, parece que tirou o peso também, assim, de tipo, tá bem, vou fazer, né? Então, eu acho que é importante ter essas pessoas que te auxiliam, Sim, assim, né? e eu tive essa pessoa me auxiliando, mas eu não tive essa consciência. Porque eu estava o tempo todo focada na minha carreira, no meu planejamento de carreira, e não num plano familiar. Entendeu? Sim. Por isso que eu acho importante essas conversas. Eu acho que isso tudo vai, né? Tô querendo de alguma forma amarrar, mas eu acho que é por isso que a gente tá aqui falando de dinheiro, por isso que você tá falando de maternidade, de construção de carreira e de vida. Porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm a chance de tomar decisões informadas. Sim. A gente vai reduzindo a assimetria de informação, porque algumas pessoas têm acesso à informação, outras não têm. Quanto mais a gente falar, mais a gente está prestando um serviço para uma comunidade que se informa e aí, uma vez informada, pode tomar uma decisão consciente daquilo ali. Isso. E aí, com as suas dores e delícias e consequências daquela decisão. Mas até, né, a gente já falou disso, a medicina evoluiu muito pouco para a mulher. Ela só evoluiu na estética e um pouco na ciência reprodutiva. Porque é isso que se espera de uma mulher. Então, eu acho que o teu trabalho, o nosso trabalho aqui está a serviço de trazer mais informação, de todo mundo conseguir falar mais sobre as coisas, de ajudar a impulsionar outros campos para que a gente também possa ter esse espaço equivalente que a gente conseguiu no mercado de trabalho em outras áreas também, seja em finanças, seja na maternidade, seja na saúde. E acho que é, assim, de verdade fundamental o que você também está fazendo, Mari. E aí, assim, já indo mais para o final, eu queria te perguntar, antes da gente fazer as nossas 2 clássicas aqui, se você pudesse falar com a Marianinha, lá atrás, de Araxá, com 6 anos, na frente da banquinha, do sacolé do brigadeiro e das coisinhas, o que você faria para ela? Eu falaria, continue fazendo o seu caminho, trilhando aquilo que te faz se sentir viva, sabe? Eu acho que você se sentir vivo é a melhor sensação dentro de qualquer coisa que você se propõe a fazer. Porque tudo que mexe com a gente, com essa alegria, que é momentânea, né? Nós não temos uma felicidade concreta e que se estende. Esse ano eu fui muito feliz, eu tive momentos de grande felicidade. Também tive outras dificuldades. Mas você ter essa sensação, esse sentimento, ele precisa estar alinhado com aquilo que você se propõe a fazer naquele momento. Então, os meus momentos ali vendendo bombom, a hora que eu recebia, eu falava, nossa, eu vendi mais um, nossa, eu acho que eu vou vender todos. Isso me trazia uma felicidade tão grande que, assim, o caminho, gente, ele é o caminho daquilo que... o caminho mais fácil da vida é aquele que você se coloca para a felicidade. É aquele que você entende que mexe com tudo dentro de você, de forma positiva, de forma organizada. Porque aquilo que desorganiza, causa uma desordem, uma aflição, não é o caminho. Sim. Não é o caminho. Eu fiz um trabalho há anos que me dava muito dinheiro, mas ele causou uma desordem emocional. E eu continuei porque ele me dava muita visibilidade e muito dinheiro. E essa desordem emocional e psicológica acarretou um problema à minha vida que eu vou ter que lidar pelo resto dela,
que foi a perda de 30% da minha audição do ouvido esquerdo, por um estresse emocional, por um pico de estresse. Então, assim, nada compra nada a nossa saúde. Nada. Quantas pessoas a gente conhece que tem muito e que a gente fala, nossa, fulano tem fama, tem dinheiro, tem tudo, e a pessoa tira a própria vida. Então, eu acho isso muito importante também da gente levar isso para as mulheres, que essa felicidade verdadeira, esses momentos de alegria, eles estão em pequenas ocasiões, em pequenos sentimentos, é que eles se fazem presentes. E que essa coisa de eu preciso ter muito para ser feliz, isso é uma ilusão. Sim. Porque senão a gente não teria esse índice tão grande de pessoas com depressão, com ansiedade, o índice de suicídio, que cada dia aumenta mais. E que não é só daqueles que... Não, muito pelo contrário. A maioria, quem tem a fama, tem o sucesso, mas não tem o propósito. Sim. Então, você encontra um caminho de ordem dentro do seu propósito e dentro daquilo que realmente mexe com você no seu campo emocional ligado à felicidade. E que é importante falar isso, essa temporada, é por coincidência, de todas as convidadas estão trazendo muito a questão da saúde, né? Porque, de fato, a gente, às vezes, começa a fazer um planejamento financeiro pensando em tudo, menos na saúde, que é o que, na maioria das vezes, te pega de surpresa, a gente tem que estar preparado. E eu queria fazer uma perguntinha antes das nossas duas últimas, que a gente, né, sempre tenta levantar esse tema com as nossas convidadas, que é sobre como elas tratam dinheiro nos relacionamentos. Então, eu queria saber como que o tema aparecia nas suas relações, né, desde namorados, hoje. É algo que tu sempre trouxe, sempre conversou sobre, porque é um tabu muito grande. A gente tem aqui diversas leitoras que já escreveram falando, meu Deus, pela primeira vez eu consegui falar sobre dinheiro com meu marido, né, nas minhas relações, depois de escutar o podcast. Então, eu queria saber como que é a Mariana nesse sentido. É muito louco isso, né? Que nós mulheres, a gente não foi preparada para vencer, né? Assim, para vencer quanto a posição, a essa hierarquia de poder, de dinheiro, de eu ter o meu, eu não precisar do seu. E como essa mudança vem sendo feita, mas que ainda tem muitas que são independentes financeiramente, mas existe que tem uma dependência emocional dentro da relação muito grande, né? A questão do dinheiro, para mim, como eu sempre busquei ter o meu, não precisar do outro, eu tive que aprender a equilibrar essa questão dentro das relações. E não só a relação amorosa, mas também a relação com os meus pais, a relação com a minha família, a relação com amigos, sabe? Respeitar até onde o outro consegue ir, até onde eu também vou, entendeu? Ter um entendimento não só daquilo que eu quero, mas do que o outro deseja, o que faz sentido para o outro e até onde a gente consegue se encontrar, onde faz sentido para os dois. Então, hoje, o meu relacionamento, isso é muito aberto, assim, a gente conversa abertamente sobre os valores, o que cada um tem, onde cada um quer chegar. A gente sempre fala isso, qual que é a meta? Qual que é o objetivo final? Quando chegar nesse ponto, o que você acha que vai acontecer, sabe? E sonhar junto, fazer esse planejamento junto, porque de repente você até já alcançou algo que você consegue puxar outra pessoa, isso que é muito legal, né? E o relacionamento é isso, um equilíbrio eterno, de uma hora tá precisando do outro, o outro dá um empurrãozinho aqui, o outro se ajuda, agora eu vou pisar no freio, você tá ali, você pode, né, me segurar, me amparar, e acho que pela primeira vez eu tenho isso, assim, esse conforto de estar alinhada com objetivos claros, com as finanças também em alinhamento com a outra pessoa.
Que legal, Legal. né? Porque a gente traz muito isso, né, Ana? Que principalmente que, óbvio, né? Cada realidade é uma realidade. O combinado não sai caro. Exato. Mas que no momento que a gente vai dividir uma vida junto, por mais que a gente trate o dinheiro separadamente, que a gente também fala muito, Uhum. advoga muito por isso, mas ter esse plano familiar, né? Porque se a gente tem um objetivo em comum, então como Sim. que a gente vai fazer como família pra chegar nisso, né? Então, muito legal Sim. a tua fala. Então, indo bom. para o fim já, né, Ana? A gente precisa de podcast de 2 horas aqui. É isso, a gente vai estrear um de 2 horas. Logo mais, logo mais. Exatamente. Mário, o que é uma vida bem-sucedida pra você? Nossa, uma vida bem-sucedida pra mim é uma vida que eu consiga ter paz. Sabia? Isso pra mim é sucesso. Sucesso hoje pra mim são esses momentos de felicidade plena dentro daquele momento, onde eu consiga ter paz, sem estresse, porque o estresse ele acaba com a gente. E por mais que eu tenha muitas vertentes e abra o meu campo para várias direções, né, dentro de diferentes carreiras, eu comecei a tentar alinhar a minha vida, aquilo que eu realmente desejo fazer, justamente para tirar esse estresse. Porque acaba que muita coisa, você tem que lidar com muita gente, e aí o seu tempo fica escasso e compromete a sua saúde, e eu não quero isso. Então, assim, o sucesso para mim é estar em paz, é poder acordar e falar, nossa, hoje eu vou fazer uma coisa que eu quero muito fazer. Hoje eu vou estar no podcast, eu quero muito, tá? Que legal, vai ser demais. Me preparar para aquilo e não, nossa, agora eu tenho que ir para aquele trabalho, não, mas eu vou ganhar dinheiro com aquele trabalho e aquilo me consumindo e saindo do trabalho e chorando. Isso, gente, a vida vai passar assim. Fazendo o que você veio fazer aqui, realmente dentro da sua essência, do seu propósito maior, você vai transbordar para as pessoas o que de melhor você tem para oferecer. Adorei. Muito bom. E aí, nossa pergunta final, que todos querem saber, o que tem na sua carteira? Gente, olha, a minha carteira é uma coisa muito engraçada, porque eu nunca quis, não é que eu nunca quis, eu nunca me interessei por investimentos. Eu acho também porque eu faço muita coisa e você tem que gastar um tempo lidando com isso. Então, o que eu faço? Eu terceirizo para quem entende, para quem sabe o que está fazendo, e eu sou muito conservadora. Olha só, Muito. eu te acho tão audaciosa. Você vai, faz as Relação ao coisinhas. Eu sou conservadora. É, Mari. Eu sou audaciosa para gastar o dinheiro. Isso eu sou. Mas deixa lá quem entende cuidando e poupando Isso. bastante. E aí, dou a orientação, entrego e confio. Sim. Ah, Mariana, tal coisa vai ser... Ai, amor, não tem tempo. Faz o que você acha que tem que fazer, eu confio. Sabe? E eu confio mesmo. Mas e como tu escolheu essa pessoa? Ele chama João e ele fica em ligação direta com o meu pai. Porque o meu pai também cuida dessa parte, cuida das minhas coisas pessoais. Então, eles conversam, aí meu pai entende mais um pouco, aí meu pai faz isso, faz aquilo, mas eu não sei o que eles estão fazendo lá. Só sei que tá tranquilo. E eu conheci através de amigos em comum que também, além dele ser um grande amigo, ele tem essa empresa e ele fazia já para outras pessoas, pegava a carteira de outras pessoas para cuidar. E agora ele faz a minha. Já faz tempo que ele faz a minha. Não, mas é legal tu falar isso, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Eu acho que a maior parte das pessoas, né, Ana? E é justamente o que a gente tá trazendo pra todo mundo ter esse olhar. Porque, como tu falou, né? Precisa de tempo. Eu acho Não, que assim precisa como de qualquer tempo. coisa pra aprender, né? Tempo, interesse. Sim. E você tem que saber o que você tá fazendo. Para você não perder, né? Mas você sabe, Mari, eu acho que a gente pode se aproximar. Né? Aham. Porque é legal saber. Porque você precisa de Eu tempo, também, mas nem é mas tão difícil, Eles viu? falam isso pra mim o tempo inteiro. Então escuta Então vai, eles, ó. escuta ele. Mariana, a gente tem que marcar um café, Mariana. Amor do céu. Sabe, gente, chegou um momento da vida que ou eu entrego, terceirizo e falo,
Porque realmente é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, Não, e a assim, gente fala sempre, é muita coisa e é uma sopa de letrinhas, então é isso, mas é como se fosse aprender um idioma novo, um esporte novo, precisa daquela dedicação, é né? isso, tem que ter uma Sim. dedicação e não dá tempo. E no meio de todas essas coisas, eu ainda inventei de estudar psicanálise. Para Verdade, combinar que com a o gente começo da esqueceu, faculdade de esqueci psicologia, né? verdade, é. Que é algo que eu sempre quis fazer, mas não se encaixava naquele momento e que hoje faz muito sentido para mim. Sim. Mas demanda Muita leitura. muita leitura. Sim. Então deu uma brecha de uma coisa. Hoje eu estava maquiando para vir aqui com o livrinho aberto, Sim. lendo, porque hoje eu tenho aula. Então assim, é realmente muita coisa. Então a carteira tá bonitinha, sendo cuidada, tá. Depois, daqui uns anos, E ela vai Mari, voltar aqui falando conservadora. agora, eu já cuido sei tudo. sozinha, eu faço É tudo. isso. Então, e a coisa tem que fazer sentido para você no momento presente, Sim. né? E é bom escutar, é bom ouvir isso, mas eles falam isso para mim há muito tempo. É isso aí. Mas olha, Mari, vai ficando. Acho que a gente vai organizando as coisinhas, vai fazendo tudo que a gente tem que fazer, colocando energia onde a gente quer Sim. colocar. Mas aí fica um convite para você que você, com uma mulher tão poderosa, capaz, inteligente, você vai tirar de letra. A hora que você quiser, Sim. você vai tirar de letra. Vai tirar de letra. E, vai ser Mari, fácil. uma coisa que eu esqueci de falar, né, do Sabedoria de Bolso, que ele foi o teu lançamento mais recente, Sim, né? sim. E aí tá muito ligado também ao teu estudo de psicanálise, não? Da onde surgiu essa vontade, assim, desse segundo livro? Então, o Sabedoria de Bolso, ele é uma junção dos meus textos, Olha que os meus legal. textos mais importantes ali, textos que eu posto nas redes, outros que estavam escondidinho, contando da minha percepção quanto à vida, as questões, o meu olhar, Sim. né? E tem frases, tem poemas, tem uma mistura que de lindo. tudo para você abrir uma página por dia e fazer essa troca que é tão Legal. importante. E é um livro que eu adoro, assim, eu adorei criar esse livro, adorei quando consegui relançar o Basta Sentir Dois aqui, ó. Vou mostrar de com novo pra quem não ele. viu, quem tiver em vídeo, quem tiver só com áudio agora, liga a câmera aí, né? E Pra já ver os tem um dois. terceiro no forno, que eu ainda não posso falar o tema, mas já tem o terceiro. E quando que lança? Tem spoilers? Eu acho que final do ano. Olha, Muito bom. então tá. Eu tenho que correr com esse, mas acho final do ano. É, por isso, olha, essa mulher dá conta de tudo, ela vai fazer tudo. A próxima vez que ela voltar É aqui, isso ela vai aí, ter mais tá- 400 carreiras. É então isso. Tá tudo certo. É isso aí. Mari, para quem ainda não te segue, que eu duvido, mas ninguém onde aqui, as pessoas te encontram? @Mariana Rios. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Mari, foi um prazer, foi muito legal ter você Muito aqui. obrigada. Obrigada, mais sucesso ainda pra vocês. Obrigada, e pra você também, Felicidade. muito. Obrigada. Só igualmente. coisas boas. E que, ó, que muita gente que se conecte com a gente aqui. Mande esse podcast para outras mulheres também, pra gente atingir ainda mais mulheres, né? Chegar É isso. a outras pessoas que precisam dessa mensagem que a gente falou aqui hoje. É isso aí. É isso aí. Um beijo para todas, Mari. Muito obrigada. Mari, obrigada. Até Obrigada. semana que Bem. vem, pessoal.